Amados, a gente vai começar falando ali como introdução, e toda vez que eu preciso que surge uma palavra, eu acabo partindo lá de Adão e Eva, que na verdade lá começaram os nossos problemas. Em Adão e Eva estava tudo bem, né? No Éden, lugar de delícias, tudo estava muito bem, não é? Eva morava no lugar de delícias, e Eva, para a gente rir um pouco, Eva não tinha concorrência, tinha? Eva não tinha concorrência, Eva não tinha problema, mas um belo dia, ela resolveu ouvir aquelas conversas de Satanás incorporado numa serpente. Isso me faz me lembrar, amados, o Salmo 1, quando ele fala assim: bem-aventurado o homem que não ouve o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Suas folhas não caem, dão seu fruto no tempo certo, e tudo que fizer prosperará. Amém? Isso deve ser aqui dentro. Mas por que hoje não é assim? Não é? Porque exatamente nós pecamos, nós caímos, e agora nós temos que caminhar para chegar naquele instante antes do pecado de Adão e Eva. Quando a palavra diz: do suor do seu rosto comerá o pão de cada dia. Quando a palavra diz que por causa do seu pecado a terra agora precisará ser arada para lhe dar de comer. Não é exatamente o que está escrito assim lá, mas é o que diz. Então nós temos o horizontal e nós temos o vertical. No horizontal nós temos o alimento físico, que agora nós vamos ter que plantar e colher. E no vertical nós temos o pão de cada dia. Do suor do seu rosto comerás o pão de cada dia. Porque mais à frente o pão se apresenta, né? Eu sou o pão da vida. Quem é o pão da vida? Quem é o pão da vida? Jesus Cristo de Nazaré. Então, amados, ela morava num lugar de delícias, ela não tinha concorrência, as frutas apareciam nas árvores, ela não tinha que plantar. Mas parece que é do ser humano, né? Que ele quer sempre mais. Hoje em dia a gente vê grandes coisas e que o Espírito Santo toque no coração de cada um, que isso seja útil para todos. Mas nós vemos coisas, nós vemos, por exemplo, pessoas que já têm um bom salário, mas que sonham com coisas mirabolantes. Em Eclesiastes vai dizer que muito dinheiro, muita dor de cabeça. E sonham com coisas mirabolantes, e às vezes findamos por ver nossos filhos criados em creche, numa situação desnecessária. Eu falo das situações desnecessárias, sabe? Aquela pessoa que comprou um carro, maravilhoso, era o sonho, mas viu o carro do outro. E aí está ouvindo o quê? O som da ganância. Está ouvindo o som do mundo, que coloca a mim e a você numa correria diária em busca do mais. Eu hoje vivo isso na minha família. Eu sou separado do meu primeiro casamento, então eu tenho 2 filhas maiores. E o meu genro hoje ganha bastante dinheiro. Nem pergunto se eu quero alguma coisa emprestada, não mando presentinho, mas ganha bastante dinheiro. O que acontece? Briga na família porque começa a trabalhar às 9 da manhã e entra dentro de casa 1h da manhã. A que é que ele está dando ouvido? Porque a grande pergunta da humanidade é essa hoje. A que é que nós estamos dando ouvido? Ao Deus Todo-Poderoso ou às ofertas de Satanás? Aí alguém pode dizer: mas o trabalho, o mundo diz que dignifica o homem. Depende. Você não pode ser escravo dele. Da mesma forma que o nosso problema não é o dinheiro, é a ganância. Amém? Então, a que é que nós estamos dando ouvidos? Casamentos com algumas questões difíceis, e muitas vezes nessas questões difíceis, por isso é que precisamos do Senhor, porque parece que a gente chega por uma questão difícil, de relacionamento, por exemplo, e a gente diz a causa e alguém já diz assim: essa é a solução. Vai lá e faz e não dá certo.
No passado dizíamos para nossos irmãos que têm se envolvido com drogas. Eu digo as drogas chamadas de drogas, não as drogas mais lícitas, como álcool, nessas coisas. E era comum dizer assim, porque não tem vergonha na cara. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu alguém falar assim de uma pessoa viciada em droga? Porque não tem vergonha na cara. E se achava então que tudo se resolveria com a vergonha na cara, né? Depois descobriram que é uma doença, que acabou de fugir da minha mente, e que essa doença, dependendo do grau dela, não é bem assim. Nós já tivemos a oportunidade de lidar com pessoas, quando a gente era de um outro ministério, e a gente viu que não era assim. Pessoas iam chorando usar a droga. Meninas, ficavam ali aguardando uma pessoa vir lá, ele já se conhece pelo trejeito, pela maneira de falar e tal, e quando chegava, ela já ia chorando para um cantinho, eu vou dizer onde, ele colado ali na Vilarejo, tinha ali uns barraquinhos. Ia para droga. Então não é simples assim, né? Só mesmo a palavra de Deus, só mesmo o Senhor Jesus que vai poder cuidar de nós. Amém? Zé, projeta para mim, faz favor. Gênesis 3, do 1 ao 6. Somente o Senhor consegue cuidar disso. O que aconteceu, que a gente vai ler, não foi simplesmente um erro, não foi simplesmente uma falha. Porque se fosse só um erro ou uma falha, a gente não estaria pagando o pato por isso até hoje, né? Porque ali representava o início, ali representava a humanidade. Vamos ler comigo? Vamos ler comigo? Vamos ter bastante o que ler. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Fiquem um pouquinho, Zé, para mim. Se deteve, deu ouvido ou não deu a uma palavra de ímpio? Bem-aventurado o varão que não ouve conselho de ímpio. Ouviu ou não ouviu? Né? Vamos lá então, Zé. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Mentira. Quem é o pai da mentira? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Lembra de Jesus sendo levado sobre toda a cidade? Lembra dali? Soberba dos olhos? A gente vai falar daqui a pouco. Lembra? Só que Jesus não caiu. Mas vamos ver o que é que aconteceu com Eva. O que foi que Eva ouviu. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para obter entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Gente, eu não sei o tamanho que tem 4 versículos lá no Éden, né? Mas em 4 versículos, ela saiu do não pode para o tô doida para comer. No início não podia, rapidamente ela já queria. E eu quero falar disso. Imagina o Pai lá no céu, né? Imagina Jesus olhando, imagina o Deus Pai olhando. Imagina a agonia, a angústia que não dá. Aqui tem pais e mães, aqui tem famílias. Parabéns a todos no nome de Jesus, que hoje é o dia da família. E me perdoa também pelo meu nervosismo, eu deveria ter agradecido ao bispo Dário, à bispa Elaine pela oportunidade, também agradecer ao presbítero Christian e à diaconisa Rosani, são nossos líderes de célula. É melhor consertar do que não consertar. Consertar do que não consertar. Mas imagina, aqui é pai, algum de nós já teve oportunidade, certamente, de ver uma coisa dessa acontecer, né? A gente vê o erro de um filho, vê um descaminho de um filho, e considerando a idade, o estágio da vida dele, a gente saber que não tem muito jeito de a gente resolver. Certo, gente? Isso já aconteceu com alguém? Não precisa levantar a mão, mas eu imagino que sim,
né? Todo mundo tem um vizinho, todo mundo tem uma família, todo mundo tem uma história, e certamente essas coisas são coisas que nos afligem. E Deus estava lá, olhando aquilo. Eu fico imaginando, porque a gente fala aí do Deus do trovão, dessas coisas todas, Ele é o Deus do trovão, Deus é o Deus de tudo, né? Mas e o amor dele? Vou mandar o meu filho, não é? Vou entregar o meu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas existe um outro aspecto dessas coisas, porque o pecado, ele forma vínculo, ele forma hábito, ele interfere no caráter, ele interfere na sua visão de mundo. E muitas vezes a pessoa absorve aquilo para si e gera dentro de si uma fortaleza, uma garantia de que tudo aquilo que ele faz, o seu estilo de vida, é o correto, porque ele não conhece um Deus. E aí ele vai seguir, né, as filosofias humanas, ele vai seguir os seus pensamentos. E é isso que nos faz diferente. Amém? Então dá um amém aí a esse Deus, agradece a esse Deus, porque o que nos faz diferente é que nós sabemos que a nossa força não resolve nada. E a nossa razão resolve alguma coisa? Também não resolve nada. Porque a coisa certa tem que ser feita da maneira certa. E Adão e Eva perderam aqui a oportunidade de galgarem degraus espirituais maiores. Perderam aqui essa oportunidade e levou a mim e a você. Levou todo mundo junto, não é isso? Às vezes nos envergonhamos de nossa família porque comparamos com posses de outra família. Eu era bem novinho. Eu continuo novinho, né, gente? Mas eu era menos novinho do que hoje. E uma vez eu parei em frente à minha casa, a gente era bem pobre, lá em Campos. Parei em frente à minha casa assim, e pessoas da escola passaram. O que eu fiz? Eu cheguei para o lado, tinha a casa do vizinho, bonitona, ainda bem que não tinha cachorro. E eu abri e entrei. E quando passou, aí eu saí, graças a Deus não tinha cachorro. Mas às vezes, esse curso do mundo, ele nos leva a essas coisas. Ele nos leva a essa coisa de querer ter. A grama do vizinho é sempre mais verde, não é? Mas nós podemos ter certeza que há um Deus que veio como homem, nascido de mulher, como solução para este problema. Porque onde um varão perfeito pecou, só um outro varão perfeito para poder pagar aquela dívida. E só o Senhor Jesus é que pode fazer. Zé, Mateus 4, do 1 ao 11, por favor. Essa passagem vai falar das tentações de Jesus. E a gente começou falando da tentação para mostrar que esse monte de coisa ruim que a gente acabou de falar, tem jeito. É capaz, a gente vai ver que ele passou por todas as coisas e numa situação bem pior do que a nossa. Vamos lá? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, quem é o tentador? Satanás, diabo, o opositor. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus confrontou com a palavra. E se nós hoje damos ouvido a algo diferente, e com isso cedemos, é porque não estamos dando ouvido a quê? A palavra de Deus. Está ali o exemplo de Jesus. E ele continua dando mais duas pernadas, né, com a história da palavra. Então o diabo o transportou para a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito. Olha bem, ele agora veio com a palavra, porque Jesus veio com a palavra. Então não adianta só ler a palavra,
É preciso ler a palavra, buscar interpretar a palavra, se envolver com a palavra, praticar a palavra e depois disso tudo ler de novo a palavra, porque o Salmo 1 diz que seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É meditar. Não precisa ser aquela coisa zen, né? Não precisa nada disso. Vamos imaginar colocar no meio, né? O vizinho passou, o motorista do outro carro passou do lado e me xingou. Eu estou do lado de cá. A vontade é uma vontade, né? Mas aí a palavra diz, não, perdoa 70 vezes 7. Não é isso? Então, continuando, que aos seus anjos dará ordem a respeito e tomar-te-ão das mãos, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Amém? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Apelou para a concupiscência dos olhos. E aí Jesus diz, diz a Jesus, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amém? Mas vamos agora aqui dar uma vasculhada, né? Se eu passo 4 horas do dia no celular e 30 minutos na Bíblia, eu estou adorando a quem? Se eu posso acordar às 8 e acordo à 1 da tarde e vou trabalhar às 3 e só tenho 1 hora para ler a Bíblia, eu estou adorando a quem? Entende? Se eu posso viver com um trabalho, que aliás foi Deus que me deu para viver, e eu arrumo outro, eu estou adorando a quem? Difícil, né? É difícil. Porque a gente vive num mundo de competição. E nesse mundo de competição, você acaba realmente, num determinado momento, você acaba seguindo essa onda. Visualiza um pai que mora numa rua, tem seus filhos e consegue criar da maneira normal, né? Não tem assim muito luxo, mas tem condição de criar seu filho em paz. Do lado da sua casa tem um coleguinha, filho de um pai que ganha 380 mil reais por mês, eu sou bom para exagerar, 380 mil reais por mês, livre do imposto de renda. E essa criança então, até quando chove ele bota jet ski na rua para andar na poça, depois estraga o pai e compra outro. Aí nossos filhos crescem, olhando e muitas vezes querendo. Quantos casos nós temos hoje disso? Mas é culpa do vizinho? Não estou culpando ninguém, eu estou dizendo que o mundo caminha para o fim. O mundo não é um autossistema, ele é um sistema que não tem uma energia própria, a energia é Deus. E se você não tiver Deus para conduzir, para energizar, se ele não for o seu dínamo, a sua força motor, a sua bateria super potente, vai caminhar para o fim. Porque imagina agora esses homens adultos, um que cresceu cheio de falta, cheio de dificuldades, cheio de traumas mal resolvidos, porque o seu pai não sabia nem o que era trauma, ainda mais como resolver trauma, ou dinheiro para pagar um psicólogo, né? E o outro criado, tendo acesso a essas coisas todas, que é o que todo mundo deveria ter. Serão 2 pessoas com diferenças. Sabe, com diferenças onde? Na sua alma, na sua visão de mundo, no seu jeito de encarar as coisas, no seu jeito de pensar. Quem é que deu ouvido à coisa errada, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, tem muito barulho. Tem muito barulho, porque viver nesse mundo é como você subir numa escada rolante que está descendo. Respirou, desceu. Respirou, desceu. Não é simples, mas Jesus veio para mostrar para nós que é possível. A voz que você ouve, guarda essa que é fresquinha. A voz que você ouve, não é aquela voz que você ouve. Aquilo que você pensa que ouviu, é uma porção de sonzinho que bateu aqui no seu tímpano, e que na hora de fazer a decodificação e levar para o cérebro, foi cheio das suas dores, foi cheio das suas dificuldades. E aí é comum dizer
que o que você fala não é o que o outro ouve. Eu vou ler melhor a frase. A voz não é o que você ouve. A voz é a interpretação que você faz dela. A voz é interpretada a partir do que temos dado aos nossos ouvidos e tem que ser transformado em alimento dentro de nós. Veja o caso de Eva. Ah, mas eu avisei que se fizesse ia apanhar. Deus avisou para Eva, se fizer, morre. E o que ela fez? Entende? Agora imagina cada pessoa vivendo afastado de Deus, ouvindo coisas, interpretando segundo a sua criação, segundo o seu jeito de ser, segundo as suas concepções de vida. Aí Romanos 12:2 vem dizer, para poder encerrar o negócio, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a sua mente, para você experimentar o quanto é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E em coro, quem é que pode transformar e renovar a nossa mente? Está faltando Deus aí. Deus, o Todo-Poderoso, o Onipotente, o Onisciente, aquele que me ama, aquele que te ama, aquele que nos vigia a cada dia, que zela por nós, que dá ordem aos anjos a nosso respeito. Aquele que ficou então naquele caso de Adão e Eva lá, como pessoa, talvez chorando, talvez agoniado, porque Deus é pessoa. E quantos nós pais não passamos por essas coisas, amém? Do que é, mas Jesus ele foi para lá e ele passou por aquilo tudo, certo? Suportou lá as oferendas de Satanás, né? Transformou a pedra em pão. Mas a Bíblia também vai dizer que naquele batismo, e eu coloquei a folha na frente, vai dizer que Jesus foi batizado por João. E que quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu na forma de pomba, e o pai falou o quê? Este é o meu filho, em quem me comprazo. E eu fico vendo esse garotinho, o filho do Glauco, tem que honrar, o presbítero Glauco. Ele chamou Zé hoje para fazer alguma coisa, e botou o pé aqui em cima. Entende? Olha a paz, olha a tranquilidade de quem estava próximo de Deus, porque Jesus tinha acabado de ouvir, esse é meu filho amado em quem me compraz, e a palavra vai dizer que em seguida, aconteceu o que a gente acabou de ler, ele foi levado a Satanás para ser tentado. E aí nós também já aprendemos do poder da palavra, porque a bênção e a maldição está no poder da palavra. Eu tenho um caso dentro da minha própria casa, né, Nathalie? Meu amorzinho, moreno, meu dengo. A Nathalie, quando nova, ela tinha algumas dificuldades com matemática. Sabe? Sabe quando você ensina e parece que o pote da criança já encheu, não entra mais nada? E eu tive o privilégio, né, de ensinar para todas as minhas 4 filhas. É mulher pra caramba, são 4 filhas. Eu tive o privilégio de ensinar todas elas. E eu dizia, você é capaz. Mas eu não consigo, está proibida de falar, não consigo. Mas eu nunca vou fazer, está proibido de falar, nunca. E ela nunca mais falou mesmo, e a irmã também não. Hoje, ela está estudando e optou pela área de humanas. Mas veja bem, mas sabe matemática tanto quanto os outros jovens da idade dela, em nome de Jesus, e eu te amo por causa disso, eu amo o Senhor por causa disso, eu glorifico o Senhor, porque muita criança deixa a escola, gente, muita criança abandona a escola. Quantos de nós talvez já não tenha feito isso? Tinha aquela história no passado, né? Não quer trabalhar, não quer estudar, então vai trabalhar? A gente já andou ouvindo isso. É a palavra, e o pai falou para Jesus, esse é meu filho amado em quem me comprazo. E aí o anjo leva para ser tentado, e ele vai, e dá 3 pernadas em Satanás. E isso nos segura, porque se Jesus falha, como é que ia acontecer, né? Então, do que Jesus estava alimentado, quando ele foi levado para lá? Da palavra do Pai. Da palavra do Pai. Por que é que às vezes nós passamos por dificuldade? Porque até lemos, até ouvimos, estou falando para a igreja agora, mas às vezes, nós lemos até o momento, percebeu que eu estou nervoso bebendo água o tempo todo, né? Às vezes nós lemos, compreendemos e aceitamos até o momento que não fere alguma coisa. Alguma certeza,
né? Aquela coisa que meu pai sempre fez, que minha mãe sempre fez. Aí eu paro aí. Então eu fico com meia palavra. Esse copo está pelo meio de água. Aqui tem outra coisa, né? Mas seu Deus é Deus ciumento. A outra coisa a gente sabe que é Satanás. É a influência do mundo. Sabe? Então, realmente, a nossa luta é uma luta grande. E normalmente os estudos que a gente mais vê, fala de fé, fala de salvação, fala de tudo. Mas tudo amparado na palavra. Porque a palavra tem poder. Amém? A palavra tem poder. E ele fez ainda mais. São minhas anotações. Ele se batizou. E aqui diz, eu preciso ser batizado. Zé, perdoa aí. Mateus 3, do 13 ao 17, vai falar do batismo. Mateus 3, do 13 ao 17. Então veio Jesus da Galiléia para ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, então ele o permitiu. Deixa aí. Jesus falou, convém que eu me batize para que se cumpra toda a justiça, porque ele sabia que ele veio como filho de homem, nascido de mulher, né? Ele veio como homem, nascido de mulher, é onde eu digo, Jesus fez mais do que ele deveria fazer. O Salmo primeiro manda fazer igual, e nós estamos fazendo, cada um fala de si, do seu próprio coração, né? Nós somos falhos, nós somos pecadores, e às vezes por isso nós passamos por lutas, passamos por dificuldades. Jesus precisava ser sustentado pelo que viria, que eu acabei atropelando as coisas, já falei, não é? Da tentação no deserto. Amém? Mas, amados, entende uma coisa. Jesus nasceu como unigênito, voltou como primogênito, então agora você é irmão. Então, o que Deus fez por Jesus, Ele quer fazer por nós também. Então, vamos lá, Deus quer derramar os céus sobre a sua vida. Deus quer liberar bênção sobre a sua vida, e a minha também. Deus quer liberar vitória sobre a sua vida. Olha, é muito pouco amém. Deus quer liberar vitória sobre a sua vida. Deus quer liberar bênção sobre a sua vida. Amém. O menino falou isso. Deus quer liberar toda a sorte de bênção. Já vou até adiantar, que lá no final eu vou ler de novo, claro, né? Efésios 1, do versículo 2 até o 4. Não precisa projetar, Zé. E onde ele diz assim, toda a sorte de bênção, liberada, toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Isso já está lá, gente. É aquela árvore do Éden que você colocava a mão e pegava, mas por que é que não pega? Porque está ouvindo o grito do outro que está passando vendendo outras coisas, vendendo sedução, vendendo vaidade, vendendo sonhos mirabolantes, vendendo a roupa da moda, vendendo 8, 10, 12 mil reais no iPhone, e outro mais, né? Vendendo o sonho de ser jogador de futebol. Alguma coisa contra isso? Não. Mas não pode ser outro sonho. Tem que ser um sonho que passe pelo crivo de Deus. Deus não proibiu ninguém de ter iPhone. Deus não proibiu ninguém de ser jogador de futebol, mas que passe pelo crivo de Deus. Essa é a questão. E esse Deus, Ele te ama. E a gente sabe que a alegria dele é a nossa força. A gente sabe que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Cristo e que vivem segundo o seu. Basta amar a Cristo? Basta ter todas as coisas cooperando? Basta estar tudo lá das regiões celestiais? Não, porque é para aqueles que amam a Cristo e que vivem segundo o seu propósito. O propósito te alcança no céu, mas não é só o propósito. Amém? E esse Jesus, ele ainda é mais. Ele vai dizer para você assim, Zé, João 10, do 1 ao 9, vai falar do bom pastor.
João 10, do 1 ao 9. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, ele é ladrão e salteador. Quem é o ladrão? Quem é o ladrão das nossas almas? Quem é o opositor do nosso sucesso? Satanás. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor de ovelhas. Muito interessante, né? Aquele que entra pela porta é o pastor de ovelhas. A este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. A quem as ovelhas estão ouvindo? A voz do pastor. Amém? É bíblico. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas existe um bom pastor. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta. O que Jesus fecha, ninguém abre. O que Jesus abre, ninguém fecha, porque é Ele. Para abrir o que Jesus falou, teria que conseguir interferir no caráter dEle. E Jesus não é homem para que minta, ou para que se arrependa. E nem filho de homem, então, para que se arrependa. Ele é a porta, Ele é a nossa segurança, porque Ele é a porta. Problema, a fechadura está ruim, não importa, Ele é a porta. Choveu, a madeira inchou, não importa, Ele é a porta. E essas ovelhas conhecem o seu pastor. Nós somos ovelhas? Somos ovelhas? Somos ovelhas? Amém. E o que é que nós estamos ouvindo? Tornou-se, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Basta fé. Basta fé. E a fé sem obra é morta. E como é que nós participamos da obra da salvação? Devoção, leitura, meditação. E tudo aquilo que nós temos que fazer na obra, dizimar, ofertar. Amém? Mas às vezes nós ouvimos tanta coisa, que a nossa tendência é fazer só um pouco daquelas coisas. 1 Pedro 5,8 vai dizer: Satanás está ao derredor buscando ferozmente a quem ele possa tragar, porque ele é o ladrão, está ali em volta. Jesus é a porta, né? Mas ele está buscando quem ele possa tragar. Não é entrar lá, não, é tragar, é puxar para cá, né? Ele quer mexer com as ovelhas do Senhor, ele quer mexer com a igreja, e nós já fomos avisados que Satanás, ele quer furtar, roubar, matar e destruir, certo? Então, o que ele quer matar? O seu raciocínio cristão, para que você seja vulnerável, para que você dê ouvidos, e eu também, a outras coisas. É o primeiro ponto. É você tirar os seus ouvidos do Senhor, é você tirar, e eu também, a nossa atenção da palavra do Senhor. É o primeiro ponto. Com isso, quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Então, quem lê também um pouco, não lê como deveria, não tem o entendimento verdadeiro. Não tem revelação da palavra. Então, também não se fortalece. E isso vai destruir a sua salvação. Então, o raciocínio cristão fica comprometido, né? O entendimento, então, pior ainda, e a perda da salvação vai acontecendo. O diabo veio para furtar, matar e destruir. Amém? Vale a pena, gente. Essa palavra, a gente já está caminhando para o final, é o tipo da palavra que depois que parece que está tudo certo, fica a impressão que faltou coisa.
não é uma palavra que queira ofender, não é uma palavra que queira magoar, é uma palavra para reflexão. Eu não chamaria nem de exortação, é para reflexão. Porque todos nós temos dificuldade de ler a Bíblia, sim ou não? Quantas vezes nós temos que forçar, né? O jejum, é fácil o jejum? Não é? Quantas vezes nós temos que forçar? Eu fui parar um pouquinho, hoje, para mexer com as questões lá de celular lá, do computador das meninas que deu defeito. Quando eu fui ver, já tinha passado um tempão e eu tinha que voltar para a sala, lá para o meu cantinho, e colocar o joelho no chão, para poder pedir perdão ao Senhor, porque a gente tem zelado por fazer todos os estudos, inclusive os de célula, em oração, como se estivesse orando ao Senhor. E é maravilhoso, e eu me arrepio toda hora. Então, maravilhoso, maravilhoso, muito bom, muito bom, muito bom. Mas passou o tempo e eu me distraí com coisas menos importantes, porque eu tinha um compromisso à noite aqui com os irmãos. Mas ali aconteceu uma coisa muito interessante, e que vai servir também para nós. Eu tenho falado às vezes do nosso jeito de ser. O nosso jeito de ser, ele é uma mescla. Vamos falar basicamente aqui, os psicólogos me perdoem. Ele é um jeito, é uma mescla isso aí. Até os seus 7 anos, por exemplo, o foco no seu desenvolvimento mental, emocional, é a sua identidade. Por isso, essa lei mudou há pouco tempo, mas por isso que as crianças entravam na escola com 7 anos. Porque quando ela ia para um outro meio, mas ela sabia a que meio que ela pertence. Identidade. Mas o seu caráter também está sendo formado. Caráter é uma coisa que você morre sem formar, tá, gente? O nosso caráter nunca forma. Ainda bem que a palavra diz que temos que buscar a estatura de varão perfeito. Isso é buscar o caráter de Cristo. Graças a Deus, então, que ele nunca forma. Se já tivesse formado, não adiantava ter na palavra, né? E o nosso caráter, ele se forma em função de muita coisa. Por isso que, irmãos, nem todos têm o mesmo caráter. As condições sociais, as questões de relacionamento, porque casa, né, mestre? Casa não é lar. Lar é outra coisa, né? Casa não é lar. Se você mora numa casa, ou se você foi criado numa casa, ou se você foi criado num lar, são questões diferentes. Né? A casa é muito mais um ambiente. O lar é um relacionamento. Sabe? O lar é aquele relacionamento. Pode dar um glória a Deus? O lar é aquele relacionamento. Lembra lá de Abinadab, 20 anos com a arca na sua casa? O que foi que aconteceu? Nada. Lembra de Obed-Edom? 3 meses? Porque ele não estava numa casa, ele estava no lar. Ele não estava numa casa, ele estava no lar. E num determinado momento lá, então, bom, voltando, né? Essas coisas todas, elas juntam na formação do caráter, sabe? A condição de atender as necessidades humanas, não é? Aquilo tudo, vamos falar bem claro, o dinheiro para comprar roupa, para comprar calcinha, para comprar cueca, para comprar material escolar, né? Para comprar bala, doce, para levar para passear. Né? O tratamento do pai com a mãe, a questão dos tios, tudo isso, até o clima, isso tudo participa na formação do nosso caráter. Porque às vezes a gente fala algumas coisas e algumas pessoas têm dificuldade. E eu tenho certeza, no nome de Jesus, eu tenho certeza que tem alguém que tem uma dificuldade, mas que não consegue romper. Eu tenho certeza disso, de que tem alguém que tem uma dificuldade, mas que não consegue romper. Porque às vezes as coisas estão bem mais embaixo. Seja quem for, procura a sua liderança, dá andamento, dá ouvido a quem se deve que dá, deve dar. Não dê ouvido ao problema, não dê ouvido à sua falha, não fique se culpando. Porque isso é tudo que Satanás quer. Só tem uma coisa que Satanás não quer, que você vai falar com Deus. E aqui tem os canais, tem a liderança, tem tudo, amém? Amém, gente? Amém? Porque eu tenho certeza disso que eu estou falando, amém? E aí, houve um momento que eu fiquei um pouco bravo lá, com Nathalie e com a minha esposa Viviana, e é interessante essas coisas, né? Aí vem a palavra de Deus no meu ouvido. Eu nunca ouvi palavra de Deus, a gente sempre entende aquilo, né? E sente algumas coisas, eu me arrepio demais da conta, fico inseguro, e ele falou assim: sabe aqui você está dando ouvido? Cara de pau por minha conta. Ao seu jeito de ser. Falei, Jesus Cristo. É isso. Ah, Senhor, seja louvado, seja engrandecido, Senhor. Meu Deus.
Espírito Santo está nesse lugar? Alguém já sentiu o Espírito Santo aí? E está nesse lugar? Então dá um brado bem alto. Aleluia! Vamos lá. Eu vou ajudar você. Vamos lá. Deus é Deus. Eu separei aqui para nós 4 chaves, 4 orientações, que com certeza vai bater no jeito de ser de cada um. Não é mais que vale a pena considerar. A gente precisa ter, perante ao Senhor, um coração descansado, um coração em paz. Sabe, no estudo que eu montei, diz assim: aquietar nosso coração diante de Deus. Somente assim podemos receber a unção, a iluminação e o esclarecimento do Espírito Santo, e então estabelecer um relacionamento adequado com Deus, e entrar no caminho certo em nossa vida espiritual. Por que é que o coração às vezes não aquieta? Porque ele vai falar com Deus, para ele poder ser um ofertante, mas o coração está ligado no dinheiro, então o coração não aquieta. Como é que você pede uma coisa, você, não é? Dei só um exemplo solto. Aquietar o coração. Aquietando o coração, você tem 4 possibilidades, e eu também. Primeiro, quando oramos, nosso coração deve estar focado e sincero. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Adorar em espírito e em verdade, palavra e ação, e fé. Amém? Importa que tenhamos em mente, devemos nos abrir por completo para Deus. Diante das dificuldades, nosso coração está sempre ocupado por questões de riqueza ou questões carnais, que riqueza também é. Por isso, somos incapazes de colocá-lo para trabalhar ou se gastar pelo Senhor. Se a riqueza te dominar, ela também vira uma questão carnal, né? Caso não domine, é outra história. E aqui diz em Mateus 6,6, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e seu pai que vem em secreto, ele te recompensará. Quer deixar de ouvir outras coisas para ouvir Deus? Primeiro, aquiete seu coração. Entenda que ele não é mais seu. Entenda que seu coração agora pertence a Deus. E aí não se preocupe se ele vai tirar a sua casa, se você vai morar embaixo da ponte, sabe, se você vai perder uma perna, vai sair pulando, de graças a Deus, que pelo menos para pular vai dar. Não importa. O que importa é que no final, tudo vai dar certo. No final, a gente vai dar glórias ao Pai por isso. Segundo, lendo a palavra de Deus. Devemos aquietar nosso coração e usá-lo para ponderar. O que é ponderar? Você lê a palavra de Deus e traz para a sua vida. Realmente, se eu mudar assim, realmente isso significa aquilo ali. Realmente não ouvir conselho de ímpio significa também não ficar no caminho, porque ele vai passar, então preciso sair dali. Não só ler por ler. Não adianta você ler a Bíblia 10 vezes. O que adianta é você meditar, como diz Salmo 1, 10 vezes. Amém? Eu vou acabar com essa lei. Amém? Então, acalma o seu coração, como? Focado e sincero. Segundo, lendo a palavra de Deus. Foi o que a gente acabou de ver. Na maioria das vezes, nós lemos sem devoção, desatentos, e ficamos insatisfeitos com a compreensão do significado literal da verdade. Nós lemos a palavra, não nos aprofundamos, não buscamos entender melhor, e aí deixamos de aprender o suprassumo da palavra. Isso também vai fazer com que demos ouvidos a outras coisas, amém? Terceiro, quando algo acontece, devemos buscar e praticar. Então, primeiro, acalmar o coração, certo? Vou até voltar aqui. Depois, um coração focado e sincero, certo? Depois, usar as suas emoções e seus sentimentos, a sua mente, para ponderar sobre o que você lê. E terceiro, quando algo acontece, devemos buscar e praticar a verdade. A fé sem obra é morta. Então você acalma o seu coração, confia no Senhor, ora a Ele, pondera, busca o entendimento do que Ele está dizendo. E faz o quê? Pratica. É difícil? É, mas é um caminho. Em sua vida diária, você deve entender que são as palavras que você diz e as coisas que você faz que possam causar normalidade em seu relacionamento com Deus. E no quarto,
prestar atenção diariamente. Vamos lá, quem é empresário aqui? Quem é empresário aqui sabe que eficiência é processo, eficácia é resultado. Por isso a Bíblia não diz que é eficiente, ela é eficaz. Não é isso? Então você vai lá, investe, faz aquilo tudo, acompanha, planeja, revê os seus processos e no final você vai fazer o quê? Conferir os seus resultados. Certo? E aí vamos dizer o que está dizendo aqui agora para nós. Prestar atenção diariamente à reflexão sobre nossos problemas e falhas. Amém? Está entendido até aí? Amado, a palavra é essa. Graças a Deus, né, que nós pudemos falar, pudemos conversar. Eu espero que não tenha causado assim nenhum espanto, nenhum incômodo a ninguém, porque é uma palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Amém? Vamos levantar, estenda suas mãos para cá, vamos orar, para agradecer ao Senhor, não para encerrar culto, para agradecer ao Senhor por essas palavras, porque o Espírito Santo trouxe os irmãos até aqui, porque ninguém jogou uma pedra também, né? Ninguém jogou pedra, graças a Deus. Amém? No nome de Jesus. Pai Santo, Pai amado, meu Deus, Senhor, é a sua palavra, meu Pai. É aquilo, Senhor, que o Senhor programou para este dia. Meu Pai, os irmãos que aqui estão, Senhor, são aqueles que o Senhor trouxe. São aqueles, meu Pai, que o Senhor decidiu trazer. E que seu Espírito Santo, Senhor, os convenceu a vir aqui. São pessoas, meu Pai, que às vezes deixaram a sua família em casa, deixaram filhos aguardando. Às vezes, meu Pai, ficaram aqui mesmo de vez em quando, se lembrando de algum compromisso do outro dia, mas se dispuseram e vieram até aqui, Senhor. Pai, no nome de Jesus, a sua palavra disse para nós, que toda sorte de bênçãos, meu Pai, o Senhor já liberou nas regiões celestiais, bênçãos espirituais que o Senhor já liberou nas regiões celestiais, Senhor. Nessa noite, meu Deus, eu libero essa palavra, meu Pai, na vida de cada irmão. Que cada irmão, Senhor, mediante a sua palavra, mediante o seu empenho, Senhor, alcance, seu Pai, essas bênçãos, porque essas bênçãos estão lá, Senhor. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado, meu Pai, pela assistência maravilhosa, participativa, e obrigado, Senhor, pela sua presença entre nós, meu Pai, que nós sabemos, meu Deus, que toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele desce diretamente do trono, ele desce do Pai das luzes, e nesse Pai das luzes, que é o nosso Deus, não há sombra de variação. Você acredita? Toma posse da vitória? Então vamos dar um aleluia bem grande? Aleluia! Amém!